tava assim, ó, eu preciso do Arthur acordado, falando comigo consciente. Né, Se você der patada na sua pastora. Como assim patada? É porque quando a pessoa tá com sono cansada, ela tem reações. Aí às vezes dá patada sem querer, às vezes fica não sei querer, tu não consegue querer porque a pessoa tá falando. Aí tipo, discutindo tudo, eu falei, eu sou assim. Mas se ele der uma patada na pastora dele, ele vai levar uma Dá um pilhada. Me duvide, cara. Escreva pra ele nacional. Não, Já tá meu Deus. Obrigada, Gabi, pelas provas. Tá gravando já? Aham. Depois corta. Fala galera, tete a tete com a Pri, mais um dia maravilhoso pra você e hoje nós vamos estar falando sobre algo que aconteceu dentro de uma balada. Já aconteceu alguma coisa com você dentro da balada? Espero que não. Não frequente esse ambiente. Vamos pra mais um tete a tete com a Pri, solta a vinheta! Né, pode essa luta que eu tenho desde agosto. Sério? Oh, Desde agosto? Como Desde assim? agosto? Conta aí pra nós. É? Já começou, fala aí. tendo Depois eu uma- faço a abertura. Tô tendo uma luta espiritual desde agosto, cara. De querer, sim, tipo, eu nunca tive problemas com pensamentos, sabe? Mas desde agosto eu tô com um pensamento de desistir, pensamentos que dá pra ver que não é pensamentos meus, mas pensamentos espirituais, tá ligado? Tipo, as coisas parecem que estão indo, mas ao mesmo tempo Travada, tem muito travado, tá é, ligado? Tem batalha mesmo. Exatamente, pô. Eu tô desde agosto conversando com o Dudu, principalmente, tá ligado? Ele tem mais consciência do que tá acontecendo tudo. É isso. Mas tu sabe que, tipo assim, não existe vitória sem batalha, né? É, isso é verdade. Então, tipo, se você não estivesse enfrentando uma batalha. E outra coisa que eu achei muito interessante que você dizer, ele falou o seguinte, que quando a gente está dentro de uma batalha, hoje a gente é forjado também. Uhum. Então você está sendo forjado para aquilo que Deus tem. É, exatamente, porque possivelmente lá na frente vai vir um problema maior, talvez, que eu já Você vou vai estar saber lidar. conseguindo. Então, a maioria das coisas do meu ministério, das coisas que eu vivi, inclusive a gente estava antes de gravar ali conversando, e eu vejo claramente que se não tivesse passado por aquilo, por mais que pareça que é outra pessoa que viveu, era outra época, se eu não tivesse passado por aquilo, não ia ser a mesma coisa de hoje. Por exemplo, hoje vem pessoas falar comigo, eu tenho totalmente propriedade naquilo que eu vou falar, porque eu passei por isso. Exatamente. Mas se eu não tivesse passado, a minha consciência ia ser tipo muito rasa. É, Ia ser uma coisa teórica, entendeu? exatamente. Mas não é uma propriedade daquilo que eu tô vivendo. Então, tipo assim, é muito diferente Sim. a percepção de coisas que eu vivi e coisas que eu, né, não vivi ainda. Eu só sei na teoria. Recentemente, inclusive, eu tive essa vontade de, por exemplo, desistir de tudo da igreja. Um pensamento muito, muito forte, né? Tanto que eu fui controlado ali pelo Dudu e pela Milene. Mas ali eu entendi de fato por que eu passei por aquilo. Porque logo em seguida, outras 3 pessoas vieram falar comigo que estavam querendo mesmo desistir. assunto? Sobre o mesmo assunto. Elas queriam desistir da igreja. Pô, agora eu tive a Ótimo, que bom que você autoridade. falou sobre isso, porque não só autoridade, mas existe uma questão muito forte que o Espírito Santo, pelo menos, ele usa essa tática comigo. E pode ser que esteja acontecendo com você. Sim. Às vezes eu tô com um problema específico. Eu vou usar um exemplo aqui, nada a ver, porque eu, graças a Deus, eu não tenho esse problema. Mas um casamento, exemplo. Tô com problema lá no casamento, com meu marido e tudo mais. Aí, de repente, cara, começa a vir 1, 2, 3, uns 4 casais, assim, um atrás do outro, pra pedir conselho daquilo. E aí, às vezes, aquele problema que eu não sei resolver, o Espírito Santo me usa pra dar conselho naquilo. E aí eu consigo resolver no meu lar. Olha essa cultura, tipo, claro que é Um exemplo assim. mas eu tô dizendo, a Isa, às vezes tem essa questão da adolescência dela, e todo mundo sabe que eu não sou mãe sempre dela, então eu tive que aprender a ser mãe. E por muitas vezes aconteceu do, tipo assim, cara, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer? Aí veio uma mãe de um adolescente por causa do clube, por causa disso, daquilo, me perguntando, pastora, o que você acha, tá acontecendo isso, isso, isso? Cara, igualzinho Isadora, cara, o que eu vou falar? Que propriedade que eu devo falar, igualzinho Isadora. E aí Deus me dá cara, é muito doido, assim, que parece que ele colocou um pendrive dentro de mim e eu tenho todas as informações pra pessoa. Só abre a boca e fala. E aí quando eu tô falando com a pessoa, aquilo automaticamente vem pro meu coração e diz, é isso. E eu consigo resolver, sabe? Sim. Então, tipo assim, de uma maneira tão fácil, tão linda, tão fluida, porque é o Espírito Santo que faz. Então, tipo assim, é por isso que você às vezes está passando por algumas guerras e esse pensamento de desistência e tudo mais, também tem tudo a ver com a tua história. Então me conta aí, você sempre foi cristão? Não. Eu sempre tive um pé ali na espiritualidade, né? Sempre tive um contato muito bom com Deus, mas nunca fui cristão de fato, né? Tipo, meu pai é cristão, só que meus pais são separados, né?
Então eu morava com a minha mãe e via meu pai no final de semana, né? Então no final de semana, às vezes eu frequentava a igreja com o pai, mas não era quase nunca, pra falar a verdade. Raro. Bem raro, assim. E por parte de mãe, minha mãe e meu padrasto eram espírita, né? Então a gente eu sempre tive esse contato, eu sempre tive nesse ambiente espiritual, né? Sobre Deus. Só que pelo fato de eu ter convivido esses dois, pra mim, cara, parecia que a religião, todas as religiões falavam a mesma coisa, né? Tanto que eu cheguei na igreja e pensei, cara, vocês falam a mesma coisa que eu, assim, né? Porque parece que tudo que eu via no passado, eu tô ouvindo aqui agora também. Mas aí com o passar do tempo, que eu fui realmente conhecendo a Deus de fato, eu percebi, cara, na verdade tem coisa diferente de fato. O que né? é diferente? O que é diferente? É. Por exemplo, a salvação é diferente. Uma coisa que eu percebi, né? Tipo, no Espiritismo, a salvação pra gente era através das nossas boas ações. Então a gente tinha que fazer as coisas para que o nosso karma ele fosse abatido, digamos assim, né? Então a gente, nas nossas vidas passadas, a gente estava devendo certas coisas, nós pecamos na nossa vida e nós temos que pagar agora na vida atual. Até o momento que nós nos purifiquemos para evoluir, nos purificar e aí de fato viver no reino de Deus. Já o cristianismo já não fala isso, ele vai falar que a gente tem apenas uma vida, onde nós somos seres pecaminosos e que nós temos que resolver aqui nessa própria vida. Ou existe o arrependimento, Ou ou você sabe o que vai acontecer contigo, né? Exatamente. É mais ou menos isso, porque é tão engraçado você falar sobre isso, né? Que eu costumo falar que a gente, que o Tete a Tete ele não tá pra falar de religião, não tá pra falar é certo, é errado, não é isso, pelo amor de Deus, entenda isso. Eu já falei em alguns vídeos isso, porque eu preciso que isso fique bem enfatizado, que a gente tá falando da palavra de Deus e falando de Jesus, né? E eu falei assim que a gente estudando as religiões, a gente vê que Jesus é o único que diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou ele é um doido, ou ele é verdade, ou ele é Deus, literalmente, né? Então, tipo, você não tem como ter uma dúvida em relação a Jesus, porque Sim. o que ele fala, o que ele combate e aquilo que ele entra em jogo é muito de Deus. Não tem como não ser Deus, é uma mente muito, sabe, além de nós, é algo que realmente faz sentido quando você lê, você sente, porque a Bíblia, ela é um livro vivo. Eu posso ler agora, eu posso ler daqui a 2 dias, o mesmo texto vai ser totalmente diferente para aquilo que eu estou vivendo, exatamente. A percepção que está estendo ali vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Exatamente. Eu, inclusive, antes mesmo de ser cristão, eu já li a Bíblia, né? Porque eu já tinha esse interesse. Curiosidade. Essa curiosidade, exatamente. Então eu já frequentava, só que eu lia por leveza, não lia como se fosse o evangelho, assim, como se fosse... Ou como eu preciso desse alimento, eu preciso disso, né? Eu tinha uma ideia que a Bíblia realmente é um manual de como a gente sobreviver, digamos, aqui na Terra, certo? Mas, e por isso, inclusive, eu quis buscar ler a própria Bíblia, né? Porque eu queria ser o melhor de todos. Eu estava muito focado na questão do desenvolvimento pessoal, tá ligado? Muito desenvolvimento pessoal. E em algum momento você achou que a Bíblia seria ajuda nesse desenvolvimento pessoal? Seria ajuda na questão espiritual. Porque na minha cabeça eu tinha 4 desenvolvimentos, né? Eu tinha que me desenvolver mentalmente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E é onde que a Bíblia ia me ajudar a me desenvolver espiritualmente, exatamente. Não só espiritualmente, mas como outras áreas também, né? Porque também eu ouvia falar que a Bíblia falava muito sobre o dinheiro. Eu queria aprender a ganhar dinheiro. E é verdade. Eu queria aprender a ganhar dinheiro e eu começava a ler a Bíblia. Eu lia muito Provérbios de Salomão, né? Isso mesmo antes de eu me converter no cristianismo, né? Então eu sempre gostei dessa parte espiritual, assim. E querendo ou não, tipo, a minha vida ela sempre foi muito fácil. Eu até falo pra minha psicóloga isso, né? Cara, minha vida é muito fácil, eu não tenho problema, não tenho problema. Olha, por que você estava lá então? É Por que você estava lá? Então, mas por que foi a situação? Porque quando eu estava passando por essa situação de minha vida muito fácil, eu cheguei pra Deus, ou no meu próprio pensamento, cara, eu tô pronto. Não sei o que eu tô preparado, mas eu tô pronto. Deu os 2 dias, minha casa caiu. Tipo, minha casa no sentido, a minha família toda. A família assim, tá ligado? Desestruturou totalmente. Mas parecia que eu já tava meio que me preparando pra isso, sabe? Eu não sei te explicar o que é, mas algo no meu interior já tava me preparando pra isso. Algo profético mesmo, porque na verdade quem tem essa veia profética, ela discerne coisas que não são naturais. Não tem como. E eu não sei explicar o que é. Eu não sei, só sei o que aconteceu. Eu literalmente falei, eu estou pronto, deu 2 dias, a minha casa, tipo, a minha família toda estruturou. Não está. Não, pode ser meu Deus do céu. Eu tive um parente muito próximo de mim, né? Que eu tinha como, como meu herói, né? Como meu padrasto, né? Eu tinha ele como meu herói, eu via o mesmo amor que eu tinha pelo meu pai, eu tinha pelo meu padrasto, né?
E pra mim, pô, ele era inspiração, ele me deu uma educação, me deu amor, ele me deu tudo praticamente, tudo. Só que, cara, dentro daqueles 2 dias, minha visão mudou totalmente dele. Porque ele fez umas coisas que, cara, foram horrorosas, sabe? Horrorosas. Eu não quero expor o que ele Sim, falou, com certeza, mas, não, cara, precisa. uma coisa bem desumana, assim, Aham. sabe? Que acabou afetando a família inteira. Desestrutura, Desestruturou. né? A base que era ele por ser uma referência, por ser exemplo, de repente Isso. você fica sem chão. E também... Tá, e agora, quem que eu vou ver, né? Exatamente. Se ele que era a referência aconteceu isso, e Isso. foi tão horroroso, aí agora, pra quem eu olho? E não só isso, Uma porque crise, ele né? também sustentava a própria casa. Tipo, a mãe, ela tinha o banho toda, só que ela mal ganhava dinheiro ali com o banho toda. Ele, de fato, botava dinheiro na casa, né? Então, eles tiveram que se separar devido a essa situação. E eu fui morar com a minha mãe e com meu irmão, somente eles, né? Aí que veio o problema financeiro na minha família e eu veio o problema também moral de caráter, exatamente, né? E, cara, fiquei muito... Eu praticamente tive que amadurecer, tipo, 5 anos em 1 ano, porque eu era mimado, eu era um garoto mimado pelos meus pais, tá ligado? Tipo, eu nunca pensei em fazer nada, de repente tive que fazer tudo, tive que virar o homem da casa, né? Só que foi um choque muito grande, foi algo muito estressante, de tensão, assim, sabe? De tensão. Então, eu passei durante esse tempo assim, e a minha mãe, eu vi a minha mãe com depressão ali, e eu não sei o que fazer, eu também já estava cansado, estava muito perdido. Só que nesse meio tempo, ao mesmo tempo que eu estava perdido, eu também estava buscando muito querer me desenvolver, porque eu não queria aceitar aquilo lá. Eu nunca fui de aceitar a condição da minha vida, tá ligado? Então eu fui atrás de querer buscar desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, então eu procurava tudo. Nem tava vendo as fontes direito, só Não, só pra vai. mim espiritualidade, coisa geral. Eu frequentava um centro espírita, eu via culto, todo domingo eu via culto, eu via palestra espírita, eu via Sadhguru, que é negócio de yoga, assim, que também trabalha espiritualidade. Eu via Tony Robbins, que é de desenvolvimento pessoal. Guru, eu não sou do Guru. Não sou do Guru, eu era viciado nesse documentário. Interessante. Eu sou viciado nesse documentário. Aí eu passei durante esse tempo todo, foi 1 ano mais ou menos da minha vida, que foi algo muito difícil, difícil mesmo e pesado, sabe? Tanto que tava até meio que desacreditando de Deus, né? Sim. Sempre acreditei nele, mas tava meio estranho assim. Aí eu lembro que tava assistindo o documentário, esse que tu falou ali, Não Sou Teu Guru, Tony Robbins, né? Pela 5ª vez, eu acho que foi. Tu leu os livros, não? Eu li. É? Eu li também. Imagina. Eu não li todos, mas eu li alguns, né? Não li todos, não li completo também. Eu li uma parte, aos poucos fui lendo ali. Aí eu lembro que eu tava assistindo e ele fala muito sobre esse olhar pra dentro de si, alguma coisa assim. E eu, cara, eu não tô legal, não tô bem, aconteceu muita coisa na minha vida. Há 2 muito segundos pouco atrás, tava pouco pronto tempo. agora. Exatamente, tava pronto. De repente, Que loucura. aí aconteceu. Eu comecei meio que a desacreditar de Deus, né? Então eu fiz a oração, eu falei, pai, eu não sei se tu existe, tu não existe, mas eu queria saber realmente se tu existe. Eu não sinto a presença, não sei se tu é real ou não, tô meio que desacreditando de ti. Aí na hora já veio na minha cabeça uma mensagem, já veio uma palavra na minha cabeça, né? Cara, faz o seguinte, ó, cria uma lista, no lado esquerdo tu vai colocar todas as coisas de ruins que tal pessoa fez contigo, e no lado direito todas as coisas boas que tal pessoa fez contigo. Por quê? Porque eu tava sentindo aquele peso nas minhas costas por causa daquela situação que aconteceu lá no passado, Porque né? ainda existe uma mágoa, né? Exatamente, existia uma mágoa muito grande, e é algo que eu tava carregando parece que o cara tava carregando tipo 200 quilos nas minhas costas todo santo dia. Então eu fiz essa lista, e naquele dia eu percebi, ao fazer aquela lista, né, do lado as coisas positivas deram, acho que 3 itens, tipo, as coisas negativas deram 3 itens, praticamente 3 coisas ruins que a pessoa já tinha feito pra mim ou para as pessoas, e as coisas boas deu tipo uma página e meia praticamente. Cara, ali já foi tipo um estralo, já foi um choque, cara, na realidade. Eu tô julgando ele por algo, porque ele é humano, ele errou. Ele errou, exatamente. Porém, eu anulei todas as coisas boas que ele já fez pra mim um dia. Pô, eu não posso condená-lo como uma pessoa ruim. Ele fez coisas ruins, mas ele também é uma pessoa boa. Então eu não posso condenar. Ali eu entendi o que é o perdão, o que é perdoar uma pessoa de fato.
eu percebi que Deus existe sim, de fato, ali eu senti uma presença muito forte mesmo. Que eu só Porque ia na verdade sentir... você ouviu essa voz que tinha que fazer e até então você não sabia se era a tua consciência. Exato, eu não sabia o que era essa. Hoje em dia eu sei o que é essa voz, mas na época eu não sabia. Pra mim era meu inconsciente, subconsciente, né? Pra mim era a minha intuição, digamos assim, como se chama, né? Como se a gente fosse bom o suficiente pra pensar numa coisa dessa. Exatamente. Né? Tipo assim, é isso que às vezes eu acho incrível, porque tem muita gente que tipo, é o acaso, não, a intuição, sexto sentido, porque a mulher tem isso, né? A mulher principalmente tem esse negócio, tem. Em algumas coisas eu até acredito que sim. Mas a maioria, a grande maioria realmente é o Espírito Santo. Porque não tem como eu, humana, falha, pensar numa coisa dessa. Não tem como. Uma coisa que eu percebo, parece que, tipo, eu vejo que a gente tem realmente a nossa intuição, mas eu percebo que o Espírito Santo utiliza muito a nossa própria intuição para falar com a gente, sabe? Da mesma forma, enfim. Eu falo, não vai falar o vídeo. Mas, então, nesse momento ali, foi onde realmente me conectei com Deus pela primeira vez. Foi onde tive um encontro muito forte. E eu continuei firme ali. Em questão, eu comecei a orar um pouco mais, comecei a ver mais conteúdo espiritual de fato, né? Não cristão. Mas só que eu continuei no mundo. Praticamente continuei indo pra balada, continuei vivendo a minha vida normalmente. Continuei indo pra balada, continuei indo pra festa. Eu lembro que eu saía muito de casa porque eu não aguentava ficar dentro de casa. Porque é uma fuga, né? Tipo uma assim, o que eu vou fazer? Deu tudo isso, deu ruim aqui, era a minha base, então eu preciso mudar. Eu preciso sair daqui. Eu só quero ir pra qualquer lugar serve, menos a minha casa. Cara, eu lembro que a minha mãe, eu me estressava muito com a minha mãe, porque a mãe abria a boca, era pra falar de problema. Só falava de problema o dia inteiro. Negativo, assim, né? Muito, porque, pô, imagina o peso que ela tava carregando nas costas. Deus, pra ti foi, imagina ela. Exatamente, pra ela foi o marido dela, sabe, o esposo dela, a pessoa que confiava muito, né? Eu dormia no mesmo lado que ela, cara. Sim. De repente aconteceu tal coisa, né? Então ela passava esses problemas assim pra mim. Eu não gostava de absorver problemas. Eu também ia coitando sempre com quem. Mas é muito doido. Exato. Muito doido. A gente tava muito perdido. Mas tu entende que, tipo assim, hoje a gente vê o mundo de uma maneira que tá tudo fora de ordem, os papéis. Tá. Por exemplo, ela é tua mãe. Exato. Independente do problema que ela seja, ela é sua mãe. Isso. Certo? Então, eu vou me abrir com um filho que, não menosprezando, gente, pelo amor de Deus, entenda o que eu tô dizendo, mas eu não vou poder me abrir com alguém que está abaixo de mim nesse ponto. Tipo, meu filho ainda não passou por coisas que eu já passei, que eu sou adulta. Você é adulto, não tô falando que você, né? Não, por mais que é entendi. mimadinho, igual você falou. E eu vou usar as tuas próprias palavras, né? Tô brincando. Mas, tipo assim, como que eu, por exemplo, vou desabafar com a Isadora? É mais ou menos isso. Porque a Isa não pode me dar uma resposta para uma adulta, não. Eu tenho que procurar ou um mentor, um pastor, uma pessoa. O pai da pessoa, né? Um pai, uma mãe que possa dar uma direção. Mas se eu falar pro filho, eu vou estar invertendo essa ordem. Daí daqui a pouco o que vai acontecer? O Arthur vai achar que ele tem direito de opinar na vida da mãe. Não, mãe, faz isso, faz aquilo, e daqui a pouco quando você vê, você tá sendo o pai da tua mãe. O pai da mãe, exatamente. E não o contrário, e aí perde aquela autoridade espiritual que ela tem sobre a tua vida por ser sua mãe. E eu falava isso pra ela. Eu falava, mãe. Mas é poucas pessoas que têm esse entendimento. Eu entendo a tua situação, mas eu não sou teu pai. Eu não posso ter essa troca de diversão. Eu sou teu filho. Eu entendo a situação, mas... Que bom que tu teve essa visão, porque eu, por muito tempo, eu quis ser mãe da minha mãe. Entendi. Porque era como assim, o teu caso foi teu padrasto que errou. Sim. No meu caso, foi minha mãe que teve um erro. Então era como se fosse assim, minha mãe não tem know-how mais pra falar nada pra mim, ela não tem autoridade pra falar comigo. O que ela tá falando? Nossa, não sabe nada, eu que sei. E eu era dona do universo. Sabia tudo, Suprema, bem isso. E cara, não tinha vivido nada. Hoje eu olho pra trás, cara, que idade que eu tinha, não tinha idade de nada, não sabia nada, não tinha noção do que era 10 anos. Sim. E agora, porque a gente tá falando, né? Cara, faz 7 anos que eu voltei pra Jesus. Cara, 7 anos. Daqui a pouco 10, eu vou saber o que é 10 anos, entendeu? Eu tô ficando velha. Então, tipo assim, mas na época eu fiquei pensando, cara, o que eu sei de vida? Minha mãe já tinha... Era minha mãe, pô, entendeu? E eu tipo, não ligava para aquilo que ela falava, as instruções que ela me dava, era a mesma coisa que, tipo, tô nem aí. Tanto faz, né?
Cara, Pior que eu isso me comecei. entristeceu muito quando eu voltei pra Jesus, que daí eu fui fazer o caminho de volta, de pedir perdão pra ela. Mãe, não é bem assim, desculpa por eu ter feito isso, mas até eu chegar nesse nível de entender que eu não era mãe dela, nossa, quanta coisa que eu burlei, quanta coisa que eu tive que refazer caminho, quanta coisa que eu desrespeitei ela. Mãe, eu te amo, vou aproveitar pra mandar beijo. Hoje, graças a Deus, a gente se dá muito bem, não tem esse problema mais, mas eu me coloquei no meu lugar, tive que pedir perdão, fazer o caminho, mas tipo assim, como muda a visão. Muda. E eu Não, mas passei o por teu, isso graças a também. Deus, não foi bem assim, né? Não, e olha que não. engraçado, a gente tem várias coisas que tipo, são parecidas, Muito semelhantes, parecido. mas ao mesmo tempo não, é uma coisa louca. Exatamente. A gente passa por muitas situações parecidas, mas ao mesmo tempo não foi. Entendeu? Tipo assim, foi de situações diferentes, visões diferentes. Exatamente. Loucura. E eu lembro também que, cara, eu perdi também essa altura, eu não via mais a minha mãe como autoridade, né? Pra mim o que ela falava, pra mim tanto fez como tanto faz, né? Até hoje, inclusive, infelizmente, Não, assim, vai é uma melhorar, coisa que eu eu tenho preciso, que vamos trabalhar isso aí. Tô trabalhando bastante nisso. Aí, pastor, inclusive. já tem um trabalho aí. Trabalho Arthur aí. Aí tá. Vamos ter outro tete a tete um dia pra você contar esse testemunho daí, como foi com a sua mãe. Perfeito, Então pode tá. ser. Ok. Tchau. Aí tá. Aí, devido a essa situação toda com a minha mãe, né? Eu, cara, não queria ficar em casa. Eu tentava fugir o máximo possível. Ou ficava na casa de amigos, mas principalmente eu ia muito pra balada, né? Eu saía quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas o que importava estava fora. O importante estava fora. Não, realmente era um ambiente muito estressante, assim, né? Então, nesse meio da balada, eu estava voltado ali com a parte espiritual de Deus em casa sozinho, mas ao mesmo tempo estava nesse mundo que, querendo ou não, ele afasta a gente de Deus, querendo ou não, porque a gente vai fazer certas coisas ali que Não condiz com o não que você está condiz. estudando, né? Vamos Exatamente, dizer. não condiz, exatamente isso. E eu acho que tem tanta gente que está totalmente perdida. Acho Perdida. que essa é a Eu palavra, me sentia isso. perdido. Eu me Porque, tipo sentia assim, perdido. vai na igreja hoje, amanhã tá na balada. Vai no recreio, amanhã tô na festa. Vai hoje pedir pra Deus uma oração e aí amanhã já tá bebendo. E aí quando vê, tipo, tá nessa... Não consegue pedir uma ajuda. Tipo, cara, assim, ó, eu tô perdido, me ajuda porque eu acho que desse jeito não dá mais. Eu acho que a pessoa não tem nem a consciência que Não. a pessoa está perdida, ela está só vivendo, simplesmente vivendo, É. né? Já isso aconteceu comigo. Eu sempre fui um cara muito regrado, sempre fui um cara muito. Vamos pra frente, disciplinado, vamos andar pra frente. Aí de repente tava andando em ciclo, eu me sentia isso, tava só andando em ciclo. Eu caminhava, Mas não chegava- sai do lugar. Não saía do lugar. Poxa vida. E eu queria muito sair disso, só que eu não conseguia Não sair sabia, disso. não tinha noção Não tinha de noção. como fazer, o como, o que, por quê, pra onde, onde. Exatamente. Até chegou um momento que beleza, eu entendi que eu tinha que sair desse meio da balada, dessa bebedeira, só que sozinho eu não tava conseguindo. Eu tentava ali, mas, pô, toda vez que chegava meus amigos, eu me sentia. mais forte. Era mais forte, eu queria ir, tá ligado? Eu queria, mas não queria ir, mas eu queria, tá ligado? Mas é também o pertencimento, né? O teu pertencimento estava dentro daqueles amigos, daquelas pessoas. Eu acho que daí também, como tu passou por um momento de situação difícil, aí, tipo, as pessoas que te apoiam nesse momento são aqueles que você, tipo assim, pô, essas pessoas são os meus. É. Meu clã, não é? Tipo, não tem um Isso. negócio assim. Ainda tipo, assim, você Exato. fica com aquela pessoa, Família. entendeu? Minha nova família, meu novo pertencimento, porque a minha família foi destruída, então agora eu tenho isso aqui. E aí você se apega tanto nisso que você daqui a pouco nem sabe mais. Você vai pela companhia, É. né? Nem tava Sim. no ambiente, mas tá, vamos. Sim, tipo, era um ambiente muito massa, tinha isso que era bem Não, chatinho, lógico. mas era um ambiente muito massa, mas ao mesmo tempo eu ainda Tem uma sentia ligação aquele também, né? vazio, eu sentia aquele vazio, né? Estando cheio de gente. Mesmo a gente dizia, exatamente, cara, Olha parece só que como- tava faltando alguma coisa, faltava alguma coisa, eu não sei o que era. Aí eu lembro que tava um dia numa balada, de repente eu escutei na minha cabeça novamente, cara, vai pra igreja. Mentira. Tô falando, vai pra igreja. Mentira. Eu pus na minha Sério? cabeça, tipo, eu escutei essa voz, mas eu ignorei, tá ligado? Aham. Não cheguei outro pra balada. Aí eu fui outra vez, vai pra igreja. Meu Deus, Pô, cara, eu tô achando estranho essa tua história, cara. Tô falando, Não, pô. não, tô achando estranho. Eu tô Sabe por quê? falando, Sabe é. por quê? Você tá copiando o meu testemunho, pô. Ah, para, pô. Não, calma aí, deixa eu terminar de ouvir, vai, e aí. Aí, enfim, eu escutei essa voz na minha cabeça e, cara, deu uma semana, meu pai, que ele é cristão, né, ele me chamou pra ir na igreja. Aí eu, cara, eu acho que eu vou na igreja então, junto com ele. Ele falou que é domingo de manhã, né, o pai frequentava a igreja batista, né? Ah, cara, não, você tá de brincadeira comigo. Por quê? Meu pai é pastor batista. sério Eu mesmo? tô dizendo, eu acho que, cara, você foi no retiro E, que eu vi o meu testemunho, tá copiando e colando aqui. Não, eu juro que não. Eu vou conversar com Sério teu pai, mesmo? vou conversar com teu pai. E aí? Ele vai comprovar, pô, não é sério mesmo. Tá, e aí? Aí tá, eu fui na igreja junto com ele, cara, minha igreja é pequena, minha igreja é por trás durante a pandemia, né? Ah, Então tinha pandemia. 6 pessoas contando comigo, 6 pessoas. Caramba.
Mas mesmo assim, cara, naquele dia eu senti que eu queria entregar minha vida pra Jesus. Eu não sei porquê, mas eu tava com esse impulso. Eu tava com esse impulso de querer. É maior que tu. Era maior que eu, exatamente. Por mais que eu tava, pô, será que eu vou, será que eu não vou? Aí o pai mesmo já falou com o pastor. Edição. Parece uma galinha, vai. Pô, pega essa aí. Aí, enfim. Aí tá, mas o pai mesmo já viu que tava com vontade de ir. O pai mesmo já chamou o pastor, ele queria aceitar Jesus. Eu consegui. Porque o pai tava me Deixa eu facilitar um negócio aqui pra ele não tá conseguindo sair do lugar não, ele quer. Esse aqui, ó. É esse mesmo. Aí mesmo a gente fez a oração pra aceitar Jesus e, cara, senti uma presença tão forte, um preenchimento tão bom, que o cara... Olha só. Isso aqui é maior do que eu achei que fosse mesmo, né? Porque eu vi o pessoal. Eu tinha uma visão errada ali, eu tinha uma visão pejorativa sobre o pessoal da igreja, né? Pra mim era o pessoal do manto, o pessoal do coque. Pra mim era aquilo lá que era a igreja, né? Não sabia o que era Jesus de fato, né? Quando assim que eu sentia. Mas enfim, pelo fato da igreja do Pai ser somente uma vez por mês durante a pandemia, cara, eu continuei no mundo, continuei indo pra balada. Porque não tinha aquele acompanhamento, aquele discipulado, né? Aquele momento de você sentar com a pessoa, conhecer a pessoa, perguntar o que você está precisando, quais são as tuas dúvidas, o que você precisa agora. E daí fica solto, né? Só fica solto, exatamente. Tipo, vai de culto em culto, de igreja em igreja, ou... É igual eu falei, perdido. Tipo, vai no domingo agora, mas daí amanhã... ou muitas pessoas acham que isso é uma coisa separada. Sim. Agora eu tô na igreja, agora eu sou santo, Deus me olha aqui, atende as minhas orações, aí amanhã eu vou trabalhar, aí eu não sou outra, é outro mundo. Outro exatamente. mundo, não gente, é a mesma coisa, hoje a gente entende isso, Eu né, tinha que essa é a visão. visão cristã. Eu tinha a visão que a gente tinha diversas personalidades, né? Eu tinha minha personalidade da igreja, tinha minha personalidade do trabalho, tinha a personalidade dos amigos, eu tinha várias personalidades. Mas na realidade, Você é integral, não tem como. Não em algum tem. momento a máscara do Arthur ia cair. Em algum momento. Em algum não momento. tem como. Exatamente. Nossa, que forte, né? É forte. Vai. Nossa, vai. Continua aí. Então, beleza, eu continuei ali e eu continuei escutando essa voz. Cara, volta pra igreja, mas cara, como que eu vou voltar pra igreja? Com qual igreja eu vou? Pra igreja do Pai? Pô, eu queria ir pra uma igreja... Movimento. Eu queria ir pra uma igreja que tivesse pessoas da minha idade que falassem de Deus, sabe? Que esse era o meu desejo lá no passado. Lá no passado, quando eu já tinha o primeiro encontro com Deus, eu já tinha pedido isso pra Deus, né? Qual que era o primeiro encontro? Aquele primeiro encontro quando eu tava vendo o documentário do Tony Robbins lá da lista, né? Iniciativa da voz. Isso, da voz. Tá. Porque eu sempre conversei muito com meu pai e com meu padrasto sobre Deus em si, né? Então eu queria pessoas da minha idade para poder falar disso. E as coisas foram acontecendo, né? Daí a minha tia me chamou para ir para a igreja. E eu, tia, sei lá, vamos ver. Mas naquela mesma semana que tu foi com teu pai? Na mesma semana, exatamente. E antes da balada? Não, depois da balada. Depois da balada, depois. Primeiro veio aquela voz, daí teu pai, daqui a pouco veio a tia. Isso, logo em seguida veio a tia. Velho, porque... então tipo, tava cercadíssimo de pessoas que queriam te levar pra igreja. Era me levar pra você. igreja, exatamente. Olha só. Só que eu tava meio que tentando fugir, mas não fugi. Eu tava vivendo a minha vida, tá ligado? Pra mim... Indiferente, exatamente. Aí eu aceitei, mas não aceitei. Eu fiquei meio que enrolando ela. Aí eu continuei ali. E no casamento do meu irmão, ela me chamou novamente pra não fazer desfeito. Tia, vamos ver então. Aí naquela mesma semana... Isso aí, tia, isso aí não desista. Naquela mesma semana, outras 5 pessoas me chamaram pra ir na igreja. Aleatoriamente. Pessoas Nunca tinha acontecido isso? Nunca tinha acontecido na minha vida. Nunca. Nossa. Tipo, pessoas abordando assim na rua. Na rua? Tipo, como se fosse um evangelismo assim. Até isso aconteceu. Até isso aconteceu. Meu Deus. Cara, se você não entendesse esse sinal... Eu pensei, cara, eu acho que é um sinal de Deus que é pra ir pra igreja, né? Só faltou uma placa. Faltou uma placa de neon assim, né? Mas foi quase isso, né? 5 pessoas, foi depois do pai, isso. mas a tia, meu Deus. E aí? Daí eu ia pra igreja da tia, só que eu não queria ir sozinho, né? Então eu chamei meu irmão, o Ricardo, pra ir junto comigo. Porque só quando eu chamei o Ricardo pra ir junto comigo, ele tava achando que eu ia na igreja do amigo dele, exatamente, porque ele também já tinha me chamado pra ir na igreja, né? Daí a gente acabou indo na Mais de Cristo, que é a igreja que a gente tá indo agora. Que né? é da sua tia. Que é a igreja da minha tia, que a tia quem é frequenta, tia? né? A tia Jenny, mãe da Maria Vitória, do João Paulo. Ai, que legal! É. Que legal, tá aí. Aí, cara, quando eu cheguei lá,
Você quer uma igreja? Parede preta. Parede preta, iluminação. luz, som, tava tocando um eletrônico, eu lembro até hoje, tava tocando um eletrônico. Você quer uma igreja? Isso que é uma balada, o que é isso? Tipo aqui? assim, eu saí da balada pra vir em outra. Exatamente. What? Eu vou falar, pô, me senti em casa. No momento que eu pisei, eu, putz, me senti em casa. Eu acho que aqui é o local mesmo, Olha o que lugar, né? interessante, mas não porque ia ser balada, eu espero que a sua casa não era balada, né? Não. Ah, tá. Mas eu me senti bem, eu me senti brincando. em casa de fato, sabe? Sim. Me Só pra senti deixar bem. pro pessoal bem claro, assim, o que você está querendo expressar. É bom. Tô aqui pra te ajudar nisso. Obrigado, E obrigado. o que acontece? Olha que interessante. Tu queria uma igreja que tivesse pessoas e tudo mais, né? E eu vejo muita resistência. Ainda de igrejas tradicionais, não tô falando do teu pai, pelo amor de Deus, não tô falando da Batista, eu sou Batista, o sangue, né? Tá lá. Mas assim, eu vejo a resistência que tem na questão da cor da igreja, de iluminação, né? E tem uma história que o pastor Júnior Batista ele conta, que é bem assim, né? Talvez eu não saiba contar exatamente como ele conta, porque eu não sou tão boa assim, mas cara, ele fala assim, que tinha uma vez que tipo, foi um cara numa igreja, ele não, né? Pode ser que seja uma fictícia, não sei exatamente. E aí ele fala que o cara falou assim, irmãos, desliguem todas essas luzes, porque eu não sou artista. Desliguem, não sei o que, não sei o que. Aí, de repente, o pastor pega o microfone de volta e diz assim, pode deixar aceso sim, porque a luz não é pra ele, é pro Senhor. É pro Senhor. Muito boa, velho. Cara, tipo assim, a gente tem que parar com isso, sabe? Sim. Tipo, de achar que, igual, né? Todo aquele somzão, né? Que não tem o Espírito Santo, que não tem... Deus não tem uma seriedade, porque, cara, a igreja é a Mais de Cristo, e eu, assim, não é porque eu sou pastora de lá, mas eu fui resgatada pela Mais de Cristo. Sim. E antes de ser resgatada pela Mais de Cristo, eu fui lá atrás, quando o pastor Júnior iniciou o ministério dele, há 15 anos atrás, olha só quanto tempo. Era criança, meu pai frequentou. Então, cara, é uma igreja muito séria. Uma igreja bíblica. Sim. É uma igreja que tem compromisso com isso aqui, ó, com a Sério. palavra de Deus. Isso que me chamou Sabe? muita atenção, porque eu sempre tinha essa visão ruim da igreja, Olha né? Que as só. pessoas queriam pegar meu dinheiro, só que esse é o fato, né? Eu dou dinheiro pra pastor, né? Toda Tanta coisa dinheiro, que show. exatamente, porque é o que aparecia no jornal, Sim. querendo ou não, né? Mas ali não, ali eu percebi que o pessoal tá fiel na palavra de fato, ele quer realmente buscar o Espírito Santo, a Uma presença do Espírito transformação Santo, uma através da transformação. Exatamente. E isso que me chamou a atenção, porque é isso que eu queria no meu interior. Então, pô, eu tô no lugar certo, né? E pra tu ver que louco que é, porque eu morava em Florianópolis, a igreja que a gente frequenta na Mais de Cristo é na Palhoça. Isso. É muito contramão pra mim. Eu morava no lado da Mais de Cristo de Florianópolis. De Florianópolis e veio parar na Mais de Cristo Na Palhoça. Palhoça. E eu nunca tive na sede de Florianópolis. Eu, mesmo morando em Floripa, eu frequentava a Palhoça. Caramba, super longe. Não, super longe. Ah. Aí, cara, deu um mês frequentando a Mais de Cristo da Palhoça, eu de repente aconteceu, cara, coisa na minha vida que deu tudo certo para eu conseguir ir morar sozinho. Morar sozinho ali em São José, um lugar muito mais perto. Pô, agora eu moro praticamente do lado. Agora da você Palhoça. fica no meio, né? No meio, você é, pode fico no escolher. meio, Não, mas exatamente. você escolhe a pedacinha de meu Deus, né? Faça favor. Porque agora eu fico no meio. Palhoça, É porque eu fico no meio Toda agora. sede é maravilhosa, é tudo a mesma coisa. Glória a Deus, a gente tem todo mundo a mesma visão. É porque agora eu fiquei perto do meu estádio, fiquei perto da Mais de Cristo e fiquei perto também da minha faculdade. Nossa, perfeito, olha só Então, que ficou um engraçado. lugar Deus sabe muito- até isso, né? E olha que engraçado, a gente fala que, tipo assim, quando Deus tem um novo ciclo pra gente, as coisas geográficas também mudam. Olha só, aí você mudou geograficamente. E Olha. todas as coisas que eu consegui na minha casa, eu consegui em 2 meses e praticamente ganhei tudo. Fluiu. Eu não precisei tá chegar, era pra estar ali, exatamente. Que E louco. estamos nessa caminhada, né? Claro, pô, no começo da jornada ali foi difícil, porque querendo ou não, eu tenho que... Mancar, né? É, Deus ser mimado, mancar. faça favor, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Exatamente. Ai, tô brincando, tá, Arthur? E agora eu tô firme e forte. Mas eu lembro que de fato eu fui me converter mesmo ali na igreja, de fato, né? Quando eu fui no Retiro Wake. Nós tô falando, ele pegou meu testemunho de lá. Vamos Será que Ctrl-C, Ctrl-V aqui, cara, que isso? Eu ainda vou Porque contar no pra Retiro Wake ali eu senti de fato Uhum. a presença muito forte e transformadora do Espírito Santo, da própria palavra que eu não tenho. Ali de fato foi onde eu tomei a minha decisão que eu ia deixar minha vida passada de lado e ia querer viver minha nova vida. Amém. Então eu bloqueei muitas coisas do meu passado, assim, muitas das coisas que eu fazia de errado, né? Pô, parei de beber, parei de fazer muitas Mas porque alguém pediu? Não, porque eu queria de fato. Porque eu sentia isso no meu coração. Eu já Ah, queria isso. parar de beber há muito tempo, pra falar a verdade.
Só que eu não Então conseguia não é a parar. igreja que diz pode, não pode, pode, Não, não pode. não, Porque não. a igreja fala isso, né? Olha só que Exato. loucura. Eu mesmo, por conta própria, eu queria O Espírito que parasse. Santo te constrangeu. Exatamente. Aconteceu isso comigo, só que em relação ao vestimento, a outras coisas assim, mas foi bem isso, tipo, ninguém precisou falar, eu me constrangi. Sim. Por causa do Espírito Santo mesmo, porque não é meu. Porque se eu me vestir daquele jeito, fazer as coisas daquele jeito, é porque era daquele jeito. Cara, daqui a pouco eu comecei, não é mais eu. É. Eu não me reconhecia naquela identidade porque não era eu. Era outra coisa que não era pessoa. Tanto que eu olho pra trás e parece que é outra pessoa. Não tinha nada a ver comigo. Hoje eu entendo que totalmente a minha essência é hoje, eu agora, como eu tô hoje. Cara, é outra vida, outra vida. É outra vida, né, cara? Outra Pô, vida. bem Posso feliz ler mais o versículo? Pode falar. Então tá. Tá lá em 2 Coríntios 5, ou 17, que diz o seguinte: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já se passaram e teve início uma nova vida. Tudo a ver que a gente tá falando, né? Caramba, olha essa loucura, cara. E é bem isso, eu sou uma nova criatura, hoje eu vejo o Arthur também como uma nova criatura, por isso que você tem esse entendimento que tu tem hoje, por isso que coisas foram mudando, foram transformando. Claro que existe luta, óbvio, porque Sim. existe um processo. Quando você Exato. aceita Jesus e você aceita caminhar com Jesus, trilhar esse caminho com Ele, tem gente que acha que vai ser assim, plim plim, mudou, né? Faz mágica, né? Sua vida foi transformada, né? Hoje mesmo, sei lá. O que passa na cabeça? E não é assim, é um processo, tem que continuar caminhando. E a gente tem uma frase no Compaixão Movimento que a gente é curado enquanto caminha. Então não é enquanto eu tô parado. Sim. Venha a mim, Senhor, e eu vou ter se transformar. Não, é enquanto eu caminho que vai vir da cura, é enquanto eu caminho que vai vir da lapidação, é enquanto eu caminho que eu vou tendo as minhas experiências com Deus, enquanto eu caminho que eu vou passando pelas dificuldades e dando glória a Deus. Sabe aquela música? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu me converti há pouco tempo. Desculpa. Aí eu tava É só raiz, tendência só das raiz. coisas. Eu sou raiz Nutella. Infelizmente, o nosso irmão Lázaro faleceu já, mas ele era um amigo de Deus, né? Enfim. E olha só que loucura, né? Cara, é isso, tem que passar pela prova dando glória a Deus. Amém. E agora pra a gente ir finalizando aqui, nosso momento maravilhoso aqui com o Arthur. Senhor Sorriso, ó. Senhor Sorriso. Ai, me deixa sem graça, galera. Então, gente, né? E quando eu falo que ele pegou meu testemunho, é porque é muito engraçado. Porque foi de maneira diferente, mas foi muito semelhante. Eu também tava dentro do ambiente de balada. E por muito tempo, tipo assim, minhas amigas que iam comigo na época, tipo, elas percebiam uma coisa que eu, tipo assim, eu tava ignorando, mas tipo, não teve mais como ignorar quando elas falaram. Sim. Que foi o seguinte: todo lugar que a gente tava, chegava alguém aleatório. Totalmente aleatório. Ó, tô aqui, é uma pessoa que chegou agora. Aí de repente, oi, cara, o que você tá fazendo aqui? Você é diferente. Cara, é muito aleatório. Ele saiu de lá, não sei onde, não sei quem é essa pessoa, nunca me viu na vida. Você é diferente, o que você tá fazendo aqui? Cara, todas as festas. E eram pessoas totalmente diferentes que eu nunca vi na vida, não sei quem eram. E falavam isso. E eu comecei a dizer assim, cara, que loucura. Eu sabia que era o Espírito Santo. Ele tentando me chamar a atenção e dizer que eu era diferente realmente. Que eu tinha um propósito, que eu tinha alguma coisa. Só que eu ignorava aquela vozinha assim, nossa, não tem nada a ver, nada a ver. E ela perguntou uma vez, Pri, por que sempre falam isso pra você, que você é diferente, que aqui não é teu lugar, umas coisas assim meio loucas, pra você entender. Eu, cara, nada, é nada, sei lá, a pessoa é meio doida, né, sei lá. E ficava fugindo desse assunto. Até que um dia minha mãe e eu, a gente brigou muito em casa, muito em casa. E quando a gente brigou, eu lembro que ela disse assim, pela primeira vez ela que tentou me dizer pra não ir. Sabe que até então ela não dizia nada, tipo, eu tava, tipo, entendeu? Ela meio que não teve uma adolescência, vamos dizer assim, então deixa que ela tenha. Era mais ou menos isso que eu acho que ela pensava, assim, na época, eu conversando com ela, eu acho que era isso. E aí teve um momento que ela disse assim, Bri, eu não quero que você vá hoje. Só que, cara, quem é líder numa área é líder em todas. Então, tipo assim, eu sei que Deus me deu o dom da liderança. E eu sempre tava puxando a galera pra isso, pra aquilo. Então, tipo assim, se eu sou líder hoje é porque lá também eu era. E disse, mãe, até parece, né? Tá tudo certo, tá camarote reservado pra galera, eu vou com a galera. Eu chamei todo mundo, como que eu não vou? Eu era a pessoa que puxava, né? E, claro, né? Eu tenho vergonha disso hoje. Mas, tipo, não tinha como não ir. Eu que chamei e eu vou. E aí, quando eu cheguei lá, cara, assim, ó, foi a pior balada do universo. E é muito louco, e eu vou contar uma coisa aqui rapidinho.
E, cara, e é muito louco, porque daí, tipo, eu vou contar um detalhe aqui que tem tudo a ver com o que eu vou falar depois, pra você entender o contexto, pra ver como as coisas às vezes são um pouquinho semelhantes e diferentes. Só por isso que eu acredito que não foi copiado. E aí, tipo, a Mumbai, eu acho que não era do teu tempo. Mumbai? É, não era do teu tempo. Não. Era na Palhoça, Mumbai, era uma balada sertaneja, assim, e eu ia direto com essas amigas. Não que ela fosse uma balada boa, mas tipo assim, é o que tem, então vamos, entendeu? Ai, gente, não tô falando mal, se você era dono de lá, enfim, Deus te ama e eu também, né? Mentira. E aí, cara, assim, é muito doido. Que daí aconteceu que era Mumbai, então, e esse dia, cara, foi muito chato. Foi muito horrível, e sempre era muito lotado, tava vazio, tava estranho, ai, nada a ver com nada. E eu lembro que tinha um espaço gigante porque tava vazio, e eu comecei pra trás, andar pra trás, sabe, Deus, porque com meu copinho lá, puf, bati em alguém, parecia um guarda-roupão assim, ó, viu? Até deu uma piscada, viu? E aí, cara, bati num cara enorme, e eu lembro até hoje, eu acho que o nome dele é Danilo. Depois eu perguntei, mas na época, cara, eu nem sabia quem era. Ele disse assim, você é a Priscila? E eu sou um pouco desligada, um pouco distraída. Pronto, perdi minha identidade, aquela coisa toda, a gente sou eu e tal. Aí ele disse assim, você nasceu dia 7 de março de 97. Olha só. Cara, falou minha data de nascimento. E eu disse sim, eu deixei cair meu documento. Daí eu já perguntei, né? Tipo, vamos direto ao assunto, porque eu não sei quem você é, tô ficando com medo. Porque você veio me... tá louco, não ia conseguir escapar daquilo ali nunca. E eu tava meio sozinha, sabe Deus onde estavam meus amigos nesse momento. Olha que loucura até isso acontecer, sabe? Porque o tempo todo eu tô com pessoas, rodeada de pessoas, isso desde sempre. E naquele momento eu tava sozinha. Olha que louco. Aí minha amiga veio de longe e tal, ela veio e ela ficou achando estranho, falando com um cara daquele que nunca a gente viu, não era no nosso ciclo. Mas ela deixou conversando e tal. E aí eu lembro que, tipo, ele começou a falar minha vida. Você não tá entendendo quem sou, né? Cara, me deu um arrepio aquela hora. Do pé à cabeça. Eu disse, não. não sei quem você é. E ele começou assim, então tá, até pra você entender, você é Priscila, você nasceu em Florianópolis, você... Cara, começou a falar coisas que só eu sabia da minha vida, que eu fui criada em outro lugar, em outra cidade, não sei o quê. E ele disse assim, você brigou com a tua mãe antes de vir pra cá. Mano, ninguém sabia, nem as amigas. Caraca, velho. Não tinha como Sério saber. mesmo? Falou, você brigou com a tua mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele falou assim, e você só é assim, revoltado até hoje, porque você nunca liberou perdão. Mano, assim, ó. Aí eu comecei a virar um panda, né? Porque mulher na balada é bem maquiada, né? Virei um panda, chorando. E eu disse, cara, é Deus falando comigo, mano, no meio da balada. Era Deus falando comigo. Cara, E tem um bichinho na sua testa, tira. Foi? Tipo um bichinho, mano. Tá, e aí, que era no meio da balada, pensa, foi muito doido. E aí ele começou a contar minha vida e falava essa questão do perdão. E ele disse, você tem que perdoar tua mãe, você tem que perdoar teu pai. E era muito forte, porque na verdade, quando eu já tava morando com a minha mãe, já, cara, sabe aquela coisa de, tipo, tanto faz? E como você falou, era tanto faz. Eu achei que já tava resolvido, já tava convivendo com aquilo, então como eu convivia, tipo, então eu achava que perdoava. Já tinha perdoado, mas não tinha nada a ver com perdão. Eu tava aceitando e relevando. Mas o perdão é quando você verbaliza. É. E eu tive que verbalizar. Quando eu cheguei em casa, que daí já tinha acontecido tudo, daí depois eu contei quem era ele. E ele disse assim, que ele era o Danilo, daí de repente ele já ficou estranho. Ele disse assim, deixa eu te falar uma coisa, a hora que você entrou na balada, eu te achei muito bonita, não sei o que, começou a elogiar. Daí ele disse assim, mas tinha uma coisa muito engraçada em você, você tinha uma luz que te cobria inteira. E não era dos meus. Mano, aqui ficou, ué, né? Tipo, na época eu não entendi isso. E aí depois ele falou, né, que ele tinha que falar comigo, e disse, cara, o que aquela menina vai me ouvir? Ela nem me conhece, por que eu vou falar com ela? Eu não vou falar com ela. Só vou falar com ela se ela se esbarrar em mim. Sim. E quem que esbarrou? Fui eu. Eu fui indo pra trás eu esbarrei nele. Então, olha a loucura que rolou. Só que hoje eu entendo que não era dos dele, e eu não tô falando mal de uma religião, não estou falando mal de uma religião, mas, tipo, são crenças diferentes. E ele, tipo assim, ele tinha essa questão ele tava virando pai de santo na época. Entendi. Então ele era sensitivo ao mundo espiritual, porque isso é muito real, né? O mundo espiritual ali. Porém, ele disse que não era dos dele. Por que ele falaria isso? Não tinha por que ele falar isso. Mas hoje eu entendo. Era o Espírito Santo que estava sobre mim. Então, cara, foi muito louco eu ter essa visão, porque eu virando um panda, chorei horrores. E eu disse assim, meu Deus, ele está falando comigo na balada. Não tinha como mais ignorar aquela voz. Falou coisas muito específicas e muito detalhadas daquilo que eu estava vivendo.
Então foi a hora que, tipo assim, deu um choque de realidade. Cara, eu preciso pedir perdão pra minha mãe. E aí foi quando o meu processo iniciou. Eu vejo que foi ali, foi o marco zero. Sim, entendeu? mas foi bem no perdão também, né? E você teve essa questão do perdão, né, também. E vai ter mais ainda, em nome de Jesus, vai ter totalmente restaurado. E eu cheguei em casa, eu lembro, cheguei já madrugada, tinha bebido já, enfim, tudo. Mas eu lembro que eu cheguei e eu pedi perdão pra minha mãe. Pedi pro meu padrasto, e eu era a pessoa vitimizada, vamos dizer assim, né. Só que eu quero deixar uma frase muito forte aqui, que é uma frase que me marca, porque isso, Deus me deu essa frase, que o perdão, ele não faz outra pessoa correta. Não. Ele te faz livre, porque Sim, eu estava aprisionada, eu não conseguia vivenciar os ciclos novos que Deus tinha. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura, então peraí, tô vivendo o mesmo ciclo, igual você falou. Tava em ciclo, por quê? Porque alguma coisa tinha que ser quebrada. Sim. Então, eu vi que ali foi o marco zero do meu processo inicial. Então, eu verbalizei aquilo pra minha mãe, pro meu padrasto, pro meu pai. Disse que eu perdoava eles, que eu pedi perdão também pelas coisas que eu fiz, porque eu fui revoltada, aquela coisa toda. E quando isso começou a verbalizar, não foi no outro dia já fiquei super feliz com eles. Eu briguei com eles de novo, e aí fiquei com raiva. Por que que eu me humilhei, me senti horrível? Porque eu sou muito orgulhosa, né? Eu tô trabalhando isso em mim, Senhor. E aí, tipo, cara, eu me senti uma ridícula. Me senti mais ridículo, porque, tipo, aconteceu coisas que eu fiquei com raiva de novo. Eu disse, poxa, por que eu pedi perdão, sabe? Nem mereci o meu perdão, sabe? Daí já começa. Mas, tipo, foi um trabalhar de Deus. Quando eu vi, né? foi indo. Teve um momento que eu fui pra frente na igreja, eu ia obrigada pela minha mãe, mas daí teve uma hora que eu queria ir. E eu fui lá pra frente e me rendi aos pés de Jesus. E desde então o Senhor teve muita pressa. A ponto de eu ter aqui hoje, falando com você. E eu sei que Deus tem muito ainda pra fazer, mas assim, é pra ver como é enquanto caminha, sabe, Arthur? Então você vivenciar tudo isso que você vivenciou e tá vivenciando no Senhor. Você veio pelo amor, né, pelo que eu tô entendendo. Eu vim pela dor. Eu vim pela dor e vim arrastada. Arrastada por Deus, assim, porque Ele tinha alguma coisa comigo mesmo. E eu achava que Ele não tinha. Sim. Eu achava que eu era esquecida, que eu era o patinho feio, que Deus tinha um propósito pra todo mundo, pra mim eu achava que eu não tinha propósito. Então, tipo assim, muita coisa da cabeça que vai minando, que é o inimigo querendo minar, pra que seja destruído aquilo que Deus tem, como um propósito na nossa vida, o chamado dele pra nós. Ele queria apagar isso de mim. E a mesma coisa eu vejo assim, tio, o teu foi diferente. O teu foi tipo assim, cara, vem pra igreja. E você, foi contigo, foi tu e tu, Deus falou direto contigo. Deus pra mim, ele usou Terceiro, né? Terceiro. E aí eu me lembrava muito, não, Danilo, você está vendo esse vídeo, não me interprete errado, nunca mais te vi, nunca mais falei com você, mas vai que esse vídeo chega a você. Mas tipo assim, sabe a mula de balão? Deus usou uma mula pra falar com o balão. E eu vi que Deus precisou usar uma mula. Não tô te falando, não é isso. Mas tipo, Deus teve que usar alguém pra falar comigo, tipo, de alguma maneira pra chamar minha atenção. Sim. Porque ele tava chamando a atenção, você é diferente, você é diferente, você é diferente. Mas eu tava ignorando, mas a hora que ele falou detalhes. E por isso que nasceu essa frase, Deus é Deus de detalhes. Porque desde então, na minha conversão, Deus fez em detalhes comigo. Porque eu sei que se fosse diferente, eu não ligaria. E aí é onde entra a identidade. Cada um tem uma digital, ou a tua é igual a minha, não, né? Não, é diferente. Diferente, deixa eu ver. É diferente, bem diferente. Olha só, o meu é cheio de coisinha, então não tem nada verdade, disso. né? Olha só, Eu tô uau. cheio de negócio, hein? Que coisa engraçada. Enfim, eu tenho uma identidade, então Deus me criou única. Sim. Deus me criou única, então por que eu acho que Deus vai fazer com todo mundo igual? Do mesmo jeito que isso acontecer com você, tem que acontecer comigo assim. Não! Deus tem o seu modo de falar com cada um. Então, se você está assistindo aí e Deus ainda não falou contigo, ora para Ele. Diz assim, Senhor, fala comigo, me dá uma direção, eu preciso ouvir tua voz, não sei, e Deus vai falar com você. Eu não pedi, eu sei disso, mas eu tô dizendo que se você tá vendo é porque você já tá num processo. Você não estaria vendo esse vídeo, então, cara, deixa Deus falar com você. Peça para Deus falar com você. E Ele vai falar da maneira que é com você, do teu jeito. Tem gente que é com música, tem gente que é com alguém falando, tem gente que é por sonho, visões, enfim, eu não sei como que Deus vai falar com você. Mas tenho certeza que Ele vai falar, porque Ele conhece você, teu coração, né? Então, Arthur, muito obrigada pela tua atenção. Eu estou muito feliz de conhecer um pouco mais da tua história e espero que você tenha sanado essas dúvidas, essas coisas que você tinha, né, em relação à espiritualidade. E espero que você tenha se encontrado. Sim. Como é que é isso? Vai, conta você. Não, me encontrei de fato, né? Porque eu, querendo ou não, a gente sempre buscando essa questão de espiritualidade, querendo ou não, a gente sente que tem algo faltando, tem alguma coisa faltando, né? E em alguns momentos era preenchido, mas depois voltava esse vazio, né? Então não era 100% preenchido, né?
E quando eu me fixei realmente em Jesus, que parece que eu transbordei, parece que preencheu mais do que o suficiente, sabe? Parece que passou do além, né? E agora caminhar firme e forte, né? Porque... Amém, vamos avante, porque muito ainda o Senhor vai fazer, igual eu falei. Agora foi o primeiro passo, e eu sei que falar, né, para pessoas expor a tua história não é fácil. E só a gente que tá aqui da gravação sabe como foi difícil gravar a tua história. Eu acho que é a segunda vez que a gente tá tentando, e muitas lutas, muitas batalhas, mas eu sei, Arthur, que através do teu testemunho pessoas vão se identificar, pessoas vão entender o que Deus está falando, né? E assim, às vezes pode ter tido pessoas que estão perdidas lá e precisando dessa palavra de, cara, ele também estava perdido e teve chance pra ele, então pra mim também vai ter. Sim. Sabe? Então, queria que você deixasse uma palavra aí pra galera pra se despedir. Vai se despedir? Não pra sempre, você não vai morrer. Não. Só do vídeo, só desse tete a tete. Eu queria reforçar o perdão, né? Que a mesma palavra que apareceu pra ti também veio pra mim, né? Que o perdão não é aceitar aquilo que a pessoa fez ou aquela coisa aconteceu, mas é você se libertar daquela situação. Ser livre. Ou do que ser livre, exatamente, é ser livre. Tu não tá aceitando o que aquela pessoa fez pra ti, mas tá se libertando dela, tá tirando o teu peso das tuas costas, né? E é a melhor coisa de toda, eu vou falar. Nossa, É a melhor coisa. outra vida, porque daí você tira É a todo melhor aquele coisa. peso que não era teu. Não. Você pegou pra ti. Exato. E aí vem a palavra do Senhor que diz assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se não está suave e leve, você está carregando coisa que não é tua. Ou você não entregou pra Jesus, que pode resolver aquilo que precisa ser resolvido. Isso. Amém? Amém. Amém? Deus abençoe você. Vamos lá pro nosso... o Senhor Sorriso. Deus abençoe, mano. Até mais, até a próxima. Até a próxima Abraço. tete a tete. Deus abençoe Tchau, tchau. você. A palavra tem a ver? É um processo, definitivamente. E aí, quando isso aconteceu, ele dizia pra mim, não, a gente não podemos conhecer ninguém. A gente entra na igreja, Bora. ouve o culto e um pouquinho antes de acabar, tipo assim, antes de pegar o último louvor ali, a gente já vai embora. E ele morria de medo de novamente ter um contato ali com as pessoas, sabe? Nossa.